Gente, primeiramente, antes da gente chegar no autismo hoje, antes de falar propriamente dito do TEA, é importante que nós entendamos, né? Bom, enfim, é importante que a gente entenda o histórico que o transtorno do espectro autista ele percorreu para chegar nos dias de hoje. Então, os primeiros achados foram com Léo Karner, e ele já observava crianças que gostavam de se isolar, que haviam déficit na comunicação social. Posteriormente, Hans Asperger, ele acabou analisando 200 crianças, e essas crianças tinham essa dificuldade na habilidade social, preferiam se isolar, tinham dificuldade na comunicação propriamente dita, tinha vários fatores, e até então ele denominava isso como psicopatia infantil. Novos estudos vieram, novos dados na literatura, e aí surgiu o DSM, que passou por diversas revisões para chegar no DSM-5, que hoje é utilizado como ferramenta para auxiliar os profissionais, tanto de psiquiatria quanto de neurologia aqui do Brasil. E terá uma mudança, que será uma atualização ainda melhor, em relação à CID-11. Então, a CID, a partir de 2022, ela vai ter uma alteração para conseguir adequar os autistas em relação ao nível de suporte. A gente tem que entender que quando a gente está falando de autismo, nós temos uma variação muito grande. Então, a gente tem um autista moderado, que eu não sei se vocês viram, mas podem procurar aí pela internet, um autista moderado que ele não sai de uma rede, ele precisa ficar na rede para dormir, para fazer ele faz até ali mesmo suas necessidades especiais, seus fezes, urina, come, tudo ali na rede, fica sem roupa, e ele passa ali 24 horas do seu dia. E na outra ponta, no outro extremo, a gente tem Elon Musk, que é o bilionário, o cara mais rico do mundo. Então, assim, o que é esse autismo que ele é tão diferente em tantas pessoas? Qual que é essa individualidade do autismo? Por que ele se manifesta assim? Por que existem autistas verbais, autistas não verbais, autistas com déficit cognitivo, outros autistas sem nenhum déficit, autistas que, como eu, chegaram na universidade, autistas que não chegaram no ensino fundamental. Então, é importante entender que a minha história, a minha realidade, ela é apenas uma agulha no palheiro aqui. Não sou boa de metáforas, mas veio essa. Existem muitas variações mesmo dentro do espectro, e essas variações elas devem ser levadas em consideração. Se tratando de mim, tá, de Carol, eu tive uma infância muito complicada, eu tive uma infância que eu era uma criança muito agressiva, eu era irritada, eu não era agressiva com os outros, mas eu era agressiva comigo mesma. Então, a partir do momento em que eu não conseguia algo, eu metia a cabeça na parede, eu puxava o cabelo, arrancava o cabelo, me mordia. E isso meus pais acabavam vendo como se fosse uma certa espécie de birra. Eu ia comer, eu derrubava tudo, eu sujava toda a mesa, minha mãe brigava comigo, porque eu não tenho coordenação motora. Então, eu lembro que ela falava, nossa, parece um periquito comendo, e super brigava comigo. Eu caía muito, então me machucava, até hoje eu caio bastante. Só que nunca teve alguma alerta vermelha dentro da infância para que procurasse um diagnóstico, para que procurasse um psiquiatra, um neurologista infantil. O que aconteceu foi que quando eu entrei na escolinha, eu já sabia escrever, já era alfabetizada e já sabia ler. E isso chamou a atenção dos professores, só que ao invés de me encaminharem para um psicólogo, a gente está falando de 20 anos atrás, eu tenho 31 anos,
Ao invés de me encaminharem para um psicólogo, alguma coisa assim, eles simplesmente pediram para eu voltar para o jardim da infância e ficar com a turminha que tinha a mesma idade que a minha, é porque minha mãe tinha me colocado numa idade assim, numa sala acima, pelo fato de eu já saber escrever. E isso retardou um pouquinho o meu aprendizado. Então, a gente percebe que anos atrás não se falava de autismo, não se sabia sobre autismo como a gente sabe hoje. Então, eu passei por diversas dificuldades, principalmente quando a gente fala de meninas dentro do espectro, existe a terminologia chamada masking, que é a camuflagem em si. Então, a partir do momento em que eu olho para as outras garotas, eu vejo que elas são inseridas no contexto social, eu tento me adequar a elas e eu tento ser igual. Então, no modo de se vestir, no modo de se falar, a gente olha para outra garota e tenta ser igual a ela, copia, camufla mesmo, na tentativa de esconder os seus sinais do autismo. Ainda mais eu que não sabia que eu era autista, eu sabia que eu tinha algum problema, eu falo problema porque de fato me trouxe muitos problemas, não que o autismo seja, mas eu sabia que eu tinha algumas dificuldades e eu não conseguia me encaixar no mundo, não conseguia me inserir, então eu olhava para as outras meninas e eu falava, ela faz isso, eu vou fazer assim, ela faz isso, e isso gera muitos danos, gera muitos prejuízos, muitos traumas psicológicos. Todas as tentativas que eu tive de ter uma vida, eu não conseguia me relacionar, não conseguia trabalhar, não conseguia... Tudo foi assim, foi frustrante, ao ponto que eu acabei entrando teoricamente em depressão, chamada alexithymia, que é o fato do autista ele não conseguir identificar os sentimentos, e eu precisava fugir disso tudo, foi quando eu tentei suicídio. Então, isso é muito comum dentro do espectro autista. Quanto maior o nível de QI, quanto maior o nível cognitivo, maior os riscos de ansiedade, de depressão, e associado a isso, o indivíduo acaba sofrendo muito, e não foi diferente comigo. E foi a partir daí que eu tentei, que eu passei a fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, psiquiatra, neurológico, e foi quando veio meu diagnóstico. E a partir daí eu não tinha nada, eu não tinha... eu venho de uma família muito humilde, meus pais não sabem, assim... Eles sabem o que é autismo porque viram na TV o Marcos Mion e sabem que o filho dele é autista. Mas, assim, meus pais não estudaram, eles não têm essa habilidade de entender do que eu estou falando. Então, foi um pouco mais difícil para eu conseguir fazer com que eles entendessem. Minha mãe participou de diversas sessões com a psicóloga, com a psiquiatra, e aí, aos poucos, as coisas foram se encaixando. E assim, é importante deixar bem claro que o autista leve, ele tem muitas dificuldades, porque ele tem essa necessidade de inserir no mundo social, que às vezes, não estou dizendo que não, que às vezes o autista que tem outros graus, ele não tem entre parênteses, né? Claro que tem, mas assim, ele não tem essa necessidade de querer construir uma vida individualizada, assim. Eu tentei trabalhar, eu tentei morar sozinha, e assim, gente, em menos de um ano, eu fui despejada 3 vezes, porque eu não conseguia pagar o aluguel. Eu não conseguia me manter, eu não conseguia comer, e foi assim, foi um caos a minha vida. Então, foi quando eu falei, não, sou autista, então isso deve me ajudar a me entender, agora que eu sei quem eu sou, agora que eu sei por que eu sou assim, e que tá tudo bem, que não dá para ver, mas eu tô sentada assim, ó, eu não consigo sentar igual todo mundo, então tá tudo bem eu sentar assim, tá tudo bem às vezes eu coçar a cabeça quando eu tô nervosa, tá tudo bem eu ter crise, porque quando eu tenho crise eu
esqueço do mundo, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinha. Tá tudo bem eu gostar de ser sozinha, de querer ficar sozinha. E tá tudo bem eu ouvir frequências que a maioria das pessoas não ouve. Então, assim, eu acabo tendo muita dor de cabeça, eu acabo passando muito mal com reflexos de luzes. Eu tô aqui em São Paulo, que eu vim num congresso. E eu esperei, assim, 6 meses para participar do congresso. Fiz rifa, paguei parcelado. Foi, assim, uma burocracia para eu conseguir vir pro congresso. Tipo, foi, sabe? Viajei de Jataí até São Paulo, primeiro 12 horas, depois mais 8, para chegar aqui. E aí eu cheguei no congresso, num curso de autismo, e eu fiquei meia palestra só. Na metade da palestra eu tive que ir embora, porque eu tava quase vomitando, porque tinha aquelas luzes, sabe? E som, luzes e tudo ao mesmo tempo. E eu falei, vou vomitar aqui. Então aí eu acabei levantando e saí, meio que foi frustrante. E isso é algo que eu me pergunto como que vai ser lá na minha vida lá na frente, porque eu sei que eu não consigo, que eu tenho minhas limitações, então que eu preciso de um espaço, que eu preciso de um tempo, que nem sempre vai estar tudo bem, e às vezes eu espero que no decorrer dos anos aconteça alguma coisa, que algum tratamento, que a ciência evolui, que eu consiga permanecer em ambientes que tenham muitos ruídos, que tenham muitas luzes diferentes, muitos sons, muitas pessoas. E, enfim, me perdi. Né? Às vezes eu me perco. Mas, voltando. Aí foi quando eu falei, então eu vou estudar. Não tinha dinheiro para estudar, não tinha dinheiro para pagar um cursinho, não tinha dinheiro para nada, nem para pagar a minha terapia. E eu lembro ainda que eu faço pelo SUS, só que a psicóloga eu preferia que fosse online, porque online é mais fácil do que você falar sobre você, do que você chegar ali frente a frente. Eu tenho dificuldade de olhar nos olhos, tenho dificuldade que pela internet eu consigo conversar. Pessoalmente eu fico assim, em outra hora. E aí eu lembro que era R$50 a sessão e eu não tinha para pagar. E foi quando em uma desses insights eu falei, vou fazer crochê, vou fazer artesanato para eu poder pagar psicóloga e pagar o cursinho online para eu prestar vestibular. E foi aí que eu fiz. Eu acordava às 5 da manhã, fazia o crochê, ia assistindo a aula, fazendo crochê, e depois que estava vender, eu tenho TDAH, então muitas vezes eu mandei o crochê voltou, então eu fazia o trabalho, fazia o artesanato, embalava, deixava tudo bonitinho, pegava o endereço da pessoa, só que quando eu vou ler, por exemplo, 69, eu li 69, só que eu escrevia 96, e aí os crochês voltavam, e assim, foi um caos, mas no final das contas eu consegui. Hoje eu faço rifa para me manter, que a rifa é um pouco mais, assim, não tem tanto erro de números e dessas coisas. E aí foi quando eu passei aqui no vestibular, passei em outras também, e vim para Jataí, fui muito bem recebida pelo pessoal, principalmente do LabFish, que é onde me abriram as portas para poder pesquisar. E é isso, acho que por mais que eu tenha passado por muitas dificuldades, eu consegui chegar onde eu almejava. Eu acho que o mais difícil não foi entrar na faculdade, o mais difícil vai ser me formar, por N fatores, mas a gente segue lutando por inclusão, segue tentando e se adaptando ao mundo, e se adaptando a todas essas questões. Hoje eu tenho um cão-guia, acho que quem me conhece sabe do Bento. O Bento, ele me auxilia, principalmente na questão de ansiedade. Eu tenho um problema muito sério, que eu falei de chegar ontem no congresso e ficar e ter que ir embora. Eu não trouxe o Bento, gente, porque eu precisei ficar em um apartamento emprestado, tipo de um
de um amigo meu, então assim, não sei se ele tem alergia de cachorro, já tô ficando aqui, não tinha como pagar o hotel, então eu falei, não vou levar o Bento. Mas assim, o Bento me traz uma segurança. Às vezes eu tô na faculdade e me dá um insight de querer ir embora. E aí, quando eu tô com o Bento, ele meio que me faz permanecer, ele meio que me acalma, diminui essas crises minhas de ansiedade, e eu falo, vou ficar mais um pouquinho. Então, a questão do cão terapeuta é muito importante, pelo menos para mim, e vai me ajudar muito na permanência da graduação. Não sei como será depois, tento nem pensar nisso, mas é isso. E eu acho que foi isso. Tentei resumir um pouquinho da minha vida para vocês, de como foi do diagnóstico até a chegada na universidade. Uma dica que eu uma dica não, um conselho que eu tento deixar para vocês que vão ser médicos, que vão atender provavelmente autistas, tentar se colocar no lugar do autista em si. Muitas vezes ele não vai saber falar o que ele está sentindo, muitas vezes ele não vai saber se comportar, muitas vezes ele quer ir embora, ele não quer ficar ali, mas aos poucos você vai conhecendo o autismo em si, e se você parar para olhar o diferente como algo normal, fica mais fácil seguir essa jornada. E é isso. Obrigada. E olha, me dá muita, como eu falei, chega a me dar até como se fosse um sono, alguma coisa assim, porque eu fiquei eufórica. Mas é isso aí, tô até falando os bastidores para você. Então é isso, obrigada.